Fala galera, joinha, joinha, Fábio Ribeiro na área com mais um Guerreiros TV. E hoje eu não vou falar de histórias em quadrinhos, eu vou falar de seriado japonês, Comando Estelar Flashman. Mas antes de falar do tema desse programa, vamos dar aqueles recadinhos básicos, né? Curtam, compartilhem, comentem. Aliás, estou gostando que o pessoal está comentando bastante. É um canal pequeno, mas está crescendo de maneira bem orgânica. E eu estou conseguindo manter uma regularidade semanal. Então por isso que marque aí o sininho para avisar quando o vídeo novo tiver. Estou tentando, não quer dizer que eu vou conseguir toda semana, mas desde que eu voltei com o canal aqui no YouTube, saí do Instagram, voltei aqui para o YouTube, estou conseguindo essa regularidade. Então é isso, vamos falar do Comando Estelar Flashman, que é o meu seriado japonês favorito de todas as franquias. Mas antes vamos dar um contexto básico para você que não sabe do que se trata franquias japonesas. Então basicamente seriados japoneses com muito herói colorido, monstros, tem desde a década de 60 lá com Ultraman, que é uma franquia à parte de uma empresa chamada Tsuburaya, e a Toei, que é sua concorrente, tem 3 franquias. A dos Kamen Riders, aqueles personagens que parecem um besouro e andam sempre de moto, os Metal Heroes, que da onde sai o Jaspion e o Jiraiya, que são aqueles heróis metálicos solitários, e os Super Esquadrões, ou Super Sentais no original japonês. Sempre 5 membros, né, quase sempre 5 membros, o líder geralmente é vermelho, que se transformam, e tem aquelas lutas coreografadas com uma trilha sonora arrasadora, e eles sempre têm veículos que formam um robô para lutar com monstros, né? E os monstros geralmente começam pequenos, viram gigantes, e eles têm um robô para combater a altura. Flashman é o seriado de 86, inclusive completa 40 anos agora em 2026, e porque ele estreou em 1º de março de 86 no Japão, e coincidentemente em 6 de março de 89 aqui no Brasil, na TV Manchete, no programa Clube da Criança, comandada pela Angélica. Ou seja, 3 anos depois de estrear no Japão, já chegou aqui no Brasil, uma raridade, né? Não era habitual. E seriado Super Sentai, como eu falei, são esses grupos, e no Brasil vieram só 4. Mas vamos explicar. Começou em 75 lá no Japão, todo ano tinha um seriado novo, uma história não tinha a ver com a outra, apesar da estética, sempre 5 membros, eles foram evoluindo e cada ano aparecia uma nova série com uma nova temática, seja temática de magia ou ficção científica, né, a origem dos poderes, mas sempre a mesma estética. E os heróis, né, da série que sucede não faz menção nenhuma à série anterior. Né, não tem, a continuidade não existe, né, é sempre apresentado como uma novidade. A Terra vendo pela primeira vez jovens com poderes especiais. Apesar de que lá pelos anos 90 começaram a fazer episódios especiais onde o grupo de uma série que acabou fazia um filme especial apresentando, ou confrontando, ou fazendo aliança ou confrontando os membros da série posterior. Mas não tinha muita explicação, não tinha justificativa, ninguém se questionava de onde você vem, simplesmente tinha um inimigo comum e eles apareciam basicamente como uma cortesia, né? Você que está acompanhando essa série, você vai ver o episódio especial, um telefilme, onde apresenta novos personagens, então para emendar uma coisa na outra, mas não tinha muita explicação. Mas basicamente é isso, as séries não tinham relação uma com a outra. E Flashman é a 10ª, né? Porque tinha uma por ano, pulou um ano, então é a 10ª, de 86. E a história, ela é diferente, ela é cativante porque ela é dramática. Os 5 jovens, né, tem até a narração de abertura, 5 crianças foram raptadas e levadas para os confins do universo. 20 anos depois, Flashman. Eles voltam para a Terra, mas é que eles foram raptados por piratas espaciais para fazer experiências, né, com seus corpos, e no meio do sequestro, né, no espaço, o povo do planeta Flash, um povo bondoso com poderes, resgata essas crianças e os cria no planeta Flash, e 20 anos depois eles são treinados com poderes, operando veículos. Eles resolvem, por conta própria, voltar para a Terra e encontrar os seus pais. E quando eles voltam, eles descobrem que os mandantes do sequestro é o monarca Ladeus, que comandava o cruzador imperial Mes, né? Que era os vilões da vez,
então eles tinham relação com os seus sequestradores. Então eles voltam tentando obter respostas e ao mesmo tempo confrontando os inimigos seus e da Terra, né? Porque eles queriam dominar a Terra para fazer as experiências que eles faziam com as crianças, que eles raptavam, mas agora eles queriam se estabelecer na Terra e fazer experiências com o DNA dos humanos. Então, eles são a resistência e, ao mesmo tempo, vão tentando, ao longo da história, descobrir as suas origens. Eles até conseguem descobrir o pai de um dos 5 jovens, que é bem dramático, e ao final da série, não é spoiler, né? Eu não vou contar detalhes, mas eles têm que voltar para o planeta Flash por conta de intoxicação, né? Eles não estão acostumados com o ambiente da Terra, então eles têm um contador, né? Bem dramático. Eles têm que acabar com os inimigos antes de voltar, então o tempo corre para eles. Então tem os confrontos definitivos, inimigo contra inimigo, todos eles junto contra o Imperador, uma luta do líder deles contra o capanga principal dos inimigos, né? Não me lembro, é o Caura, que era um inimigo bem fodão, e aquela coreografia maravilhosa, com lutas maravilhosas, e com músicas tanto cantadas com letras, além da abertura e encerramento, as músicas internas, também as incidentais. E obviamente nos anos 80, os programas infantis, tanto no Japão quanto no Brasil, quem produzia essas músicas era muito inspirado no rock, né, com muita guitarra, muito sintetizador, muita bateria. Então eram músicas muito agitadas, marcantes, né, para toda uma geração, eu inclusive. Então acaba a série, passou aqui na TV Manchete, no Clube da Criança, com a Angélica. E eu lembro, tem uma memória bem interessante dessa época, porque quem era criança nos anos 80 sabe, os canais não pegavam todos, né, com uma imagem muito boa, sempre com chuvisco, falta de cor. E a Manchete era um canal recente e tinha dificuldade de transmissão. O SBT, que era mais antigo, também tinha essa dificuldade, mas a Manchete era pior. Então nós tínhamos que usar um conversor VHF, que era uma anteninha que a gente ia colocar bombril nas pontas para tentar pegar razoavelmente bem. Eu vi algumas cenas no TV de casa e não conseguia assistir, ficava agoniado, e uma amiga da minha mãe, que morava a 3 quadras de casa, cedia a casa dela às 6 horas da tarde, para eu, meu irmão e algumas crianças assistirem lá, e era o horário da novela dela, 6 horas da tarde, mas ela deixava a gente ver. Inclusive eu já falei para ela, 38 anos depois, com muito carinho desse momento, dessa fase, e também foi uma fase de mudança, né? Eu saí da infância e começando a entrar na adolescência, tendo que começar a trabalhar. Então, assim, eu fui impactado pela história. Lembrando, né, esse seriado, ele é o segundo que passa no Brasil, desse estilo, né, o Super Sentai, porque começou a febre em 87 na TV Manchete, com Jaspion e Changeman, que é um seriado Super Sentai, são de 85. Todas as séries Super Sentai, como eu já disse, começou em 75, cada ano tinha uma, e na 9ª com Changeman estreou no Brasil em 87, e em 86, e 2 anos depois, em 89, pegaram a série de 86. Eu adoro o ano de 86, que para quem é leitor de quadrinhos sabe que é o ano que nunca acabou, porque surgiram os maiores clássicos dos quadrinhos, e eu acredito que do seriado Super Sentai o maior clássico é Flashman. Mas tiveram outros bons também. Lembrando, né, que foram só 4 que passaram no Brasil. Começou com Flashman de 85, Changeman de 86, Máxima de 87, e a Bandeirantes, que era mais pobrinha, comprou os direitos de Google Five, que era de 82 ou 83, se não me engano, que tinha uma estética um pouquinho mais ultrapassada e passava depois que estreou Flashman, então a gente estranhava um pouco, mas eu gostava. Mas a história era mais fraca, a estética era um pouquinho mais defasada, né? O Flashman é o que tinha de mais moderno, e logicamente é o seu sucessor Máxima. E na época saíram, né, primeiro em VHS, e eu não tinha videocassete, então não aluguei, só vi na televisão, e depois eu comecei a me interessar por outras coisas. Na época do VHS eu não tinha visto nada, apesar de que sabia que teve um filme, que esse sim foi para VHS, eu também não assisti. Porém, né, depois dos anos 2000, eu comecei a frequentar a Liberdade e comecei a ir atrás de DVDs piratas dos Flashman completo, eu comprei eles completo, e também fui atrás dos outros seriados Super Sentai, comecei a tentar completar os inéditos no Brasil, como Jetman e outros que falavam bem
na revista Herói, né, que falava muito sobre seriados japoneses que passavam no Brasil, e às vezes dava uma palhinha sobre o que era inédito no Brasil. Depois, com a banda larga, o torrent, eu consegui baixar todas as séries e tenho todas elas salvas. Mas aquilo que tem oficialmente no Brasil, eu faço questão de ter. Eu tenho o Flashman e o Changeman, e o Jaspion, o Jirai. O Jirai eu tenho até autografado pelo ator, e eu gostaria muito de ter o Flashman autografado pelos atores que têm vindo no Brasil nos últimos anos, né? Eu sei que o Green Flash veio, e alguns outros dos seriados estão vindo recentemente, mas eu não tive oportunidade. Eu gostaria muito. Mas eu vou tentar mostrar alguns itens, né, que eu tenho na coleção, de tão fã que eu sou dessa série. Mas antes vamos contextualizar aqui um pouquinho. Além dos VHS, tinha também brinquedos, quadrinhos. Então eu sei que em relação a quadrinhos, teve poucos quadrinhos, né? Porque eu acho que quem fez mais sucesso foram o Changeman, Jaspion, obviamente o Jaspion que teve revista própria, e os outros grupos, os outros heróis saíram numa revista, a terceira geração da revista Heróis da TV, que tinha esses grupos, e por curiosidade saía mais o Changeman e o Maskman. Eu não sei o que aconteceu, que o Flashman só saiu em 2 edições de Jaspion, e não mais com autores da época, desenhos de Aluíra Mâncio, Alexandre Nagado escrevendo, uma galera que adaptava esses quadrinhos, que eu não sei se era oficial ou não, mas eram bem divertidas. Mas eu já estava muito lendo quadrinhos super-heróis Marvel e DC, então esses quadrinhos infantis não me chamavam tanta atenção, apesar de adorar os seriados originais, mas adaptações de quadrinhos já não me chamavam tanta atenção. Hoje eu daria um braço para ter essas edições. E como falha de colecionador, eu só tenho 2 aqui, como eu falei, que tem mais o Maskman, né, Heróis da TV, só essas 2 edições. Mas gostaria de ter as 2 edições do Jaspion que tem o Flashman. E álbum de figurinhas, eu não lembro especificamente do Flashman se teve. Mas também eu nunca fui muito ligado ao álbum de figurinhas, então pra mim acho que não faz falta. Agora, brinquedos é um assunto à parte, né? Lá no Japão, o que teve no Japão obviamente não chegou no Brasil. Então tinham, principalmente o que eu gostaria muito de ter, são as naves, os veículos que se transformavam no robô, que isso já era uma febre do Japão em desenho animado, né? Desde Mazinger Z de 72, que tinha os robôs pilotáveis, né, por seres humanos, que se transformavam em veículos, se transformavam em robô e eram pilotados por seres humanos, com aquelas cores básicas, né, primárias, e os seriados de Super Sentai começaram a adaptar isso muito bem, apesar de que o primeiro seriado de 75, o de 77 não tinha, e o de 78 começou a ter. Então, eles adaptaram muito bem visualmente, então o Japão já era um precursor nesses robôs que combinam, né, com peças metálicas, plástico duro, e o Brasil, infelizmente, não teve. Então nisso a gente é muito carente, e eu gostaria de ter esses brinquedos originais japoneses. E no Brasil eu lembro vagamente de uns bonecos de borracha dos Flashman, né? Sem partes dobráveis, articuláveis. Mas como eu falei, eu já estava começando a trabalhar, eu já estava me desligando de brinquedos. Obviamente eu ia voltar anos depois querendo recuperar essas memórias. Mas esses bonecos eram de vinil e não me chamavam atenção. Porém eu lembro mais memória de kits de fantasias, que tinha o capacete, um uniforme tipo esse aqui, o bottom, né, que tinha de plástico, o cinto, e também lembro também da espada do Flash King, do robô. Também, o principal, botar a imagem aí, o Prisma Flash, que era o relógio, né, de pulso que ele se transformava, era um trambolho totalmente anti-estético, né, eles botavam a mão, se transformavam, faziam um brilhinho, quem era criança dos 80, qualquer coisa que tivesse luzes e sons chamava muita atenção. Era o máximo de eletrônico que nós tínhamos. E a gente nem parava a pensar que aquele transformador, quando eles se transformavam com a roupa, a luva branca, sumia, né, no corpo. Mas era um brinquedo que chamava muita atenção, e eu lembro que mesmo já entrando na adolescência, esse é um produto que eu queria ter. Eu nunca vi ele para comprar, nem em Mercado Livre, mas se tivesse num preço justo, com certeza eu gostaria de tê-lo. Dito isso, eu consegui, não o Prisma Flash, esse kit, né, que se vendesse no Brasil seria um absurdo de vendas, mais ou menos parecido com o que saiu no Brasil, mas eu acredito que tenha mais detalhes, né, aqui detalhes do Flash King, como manuseia, porque ele vem
com o cinto, né? Que também teve no kit do Brasil. E aqui, a pistola, né? Eu nem lembro o nome dessa pistola. Prisma Shooter, mas no Brasil com certeza tinha algum nome mais genérico. Isso aqui, que era basicamente o escudo, né? E você transforma ele de alguma forma como uma parte da arma. É o kitzinho. Ó, aqui na imagem você vai ver como é que fica montadinho. Fica assim, ó, né? Mas ele não é tão bonito como na imagem. Parece aqueles Big Mac. Na foto é muito bonito, mas na prática não é tanto. Mas é um item que com certeza, se tivesse sido produzido no Brasil, venderia muito. A não ser que tenha sido produzido e eu desconheço. E no Japão, uma coisa de uns 15 anos atrás, a Bandai começou a lançar bonecos articulados baseados em personagens desses seriados, todos, né, desde o começo até os mais recentes, só que fora de ordem. E ela não deu continuidade, ela lançou, eu posso chutar uns 10, e eu consegui pelo menos 5 desses bonecos, e para meu azar, não chegaram nos seriados que foram exibidos no Brasil. Porém, eu vou mostrar aqui como curiosidade. Primeiro, né, o de 75, o Go Ranger, o classicão de todos, como eu disse, inédito no Brasil, mas com todos os acessórios. Depois o de 81, que é Sun Vulcan, se eu não me engano é um trio, né? Não é um quinteto. Aqui ainda com a estética setentista de roupinha com lenço, né? O Google 5 tinha isso. E eram roupas, não era de lycra, era uma roupa de tecido mais fosco, mas um capacete já mais estiloso, bem bacana também. Dois clássicos, o de 75 e o de 81. Depois Jetman, de 91, que é um seriado tão bom como o Flashman no quesito roteiro, drama, né? Até porque ele não foi escrito por roteiristas habituais de seriados, foi escrito acho que por um cineasta. Ele tem esse visual do líder, que ele parece, é um homem-pássaro, mas ele tem essas asas que lembram do personagem Raio Negro dos Inumanos da Marvel, que com certeza inspirou o designer, né? Então eu vi esse seriado, foi o primeiro seriado inédito que eu corri atrás para assistir na íntegra, e eu gosto muito. Para mim ele é o segundo melhor em termos de história depois de Flashman. E o de 93, Die Ranger, que são personagens, se eu não me engano, eu acho que não foram adaptados pelos Power Rangers, acho que pularam eles, mas eles têm um dos melhores capacetes, se não o segundo melhor depois do Flashman, né? Um uniforme muito bonito. Eu vi na revista Herói, lá nos anos 90, eu queria muito ver esse seriado, não gostei tanto da história, apesar de ter umas coreografias de luta baseadas em Kung Fu muito legal, e o visual do capacete, quando ele brilha tem um efeito de fogo nesse visor, né? Eu gosto muito dos visores mais elaborados, como o de Flashman e desse Die Ranger, então eu fiquei muito satisfeito com adquirir essa figura. E por fim, o meu último boneco de 2011, que é o Gokaiger, se eu não me engano é um comemorativo de 35 anos, onde esses personagens eles acessam os poderes do Super Sentai anteriores. É uma das raras séries onde se faz referências às séries anteriores, inclusive tem participações de personagens e até de atores das séries anteriores, mas é uns 3, 4 no máximo. Porém, a sensação de continuidade ela começou a ter nesse seriado. Pena que não levaram isso adiante nas séries seguintes, geralmente tem participações, mas não tem muita explicação. Mas Gokaiger era legal pelas participações, pelo visual pirata e pela personalidade dos atores, né? Inclusive o ator que faz o Red, ele também veio para o Brasil e é um ator muito carismático. E agora o item mais bacana do meu acervo, que eu sempre sonhei em ter, eu consegui encomendando com um cosmaker chamado Luciano Santana, dei mais ou menos as medidas que eu queria, e ele produziu para mim uma réplica do capacete do Red Flash. É o item assim que eu mais amo na minha coleção, o item de seriado japonês, além do boneco do Jaspion da Medicom.
Ele não levanta o visor, né? Mas ele é de plástico aqui, ele é colado. Tem opções que é também de resina, o visor é tudo furadinho. E esse aqui não, esse aqui é como se fosse um visor de plástico igual o estilo de moto, né? E ele é colado aqui. E ele tem a mesma engrenagem, ele é feito de fibra de vidro, e ele tem a mesma engrenagem dos seriados, dos uniformes, né? De figurino. Ele tem essa engrenagem aqui, ele abre assim, e você encaixa na cabeça. Mas eu confesso, é muito desconfortável. Então eu uso mesmo como objeto de decoração, e quando tem visita, geralmente, ou vai fazer faxina, eu tiro da sala com muito medo de quebrar, porque ele é de resina, né, e se cair, se pedaça e nunca mais, né. Não foi muito barato, mas também não é um produto totalmente inacessível. Então eu tenho muito orgulho desse item, né. O meu personagem favorito é o líder vermelho, o Red Flash. Tá aqui um item que eu gostaria de posar para uma foto com o ator principal, né? Mas, quem sabe um dia. Então, no começo dos anos 2000, quando eu comecei a garimpar produtos originais japoneses, ou cópias, né, das mídias desses seriados, tanto os que passaram no Brasil, quanto os inéditos, eu também soube da existência de livros ilustrados com fichas técnicas desses seriados, né? Dos personagens, dos robôs, dos uniformes, dos veículos. Então, em algumas lojas da Liberdade tinham livros usados, né? Não eram tão caros, tinham os novos também. Esse aqui conta todos os Sentais, até o de 99, que é o Time Ranger. E, óbvio, na leitura de trás para frente, mostrando uniforme, equipamento, bracelete, armas, né? Os monstros, né, os designers, que na verdade é o guia técnico dos designers tinham na produção. Engraçado, né, que era parceria, né, com fábricas de brinquedo, e faziam a série e depois adaptavam para os brinquedos. Eu acredito que os fabricantes de brinquedos começaram a ter influência antes mesmo de produzir as séries, então eles já diziam o que queriam, o que era viável. Então algumas espadas e outros tipos de armamento começaram a ficar mais parecido com um brinquedo e menos parecido com armas, katanas reais ao longo dos tempos, né? Você percebe que a partir dos anos 2000 existe uma infantilização visual nesse tipo de equipamento, e os robôs também ficaram menos sofisticados, né? Eles ficaram cada vez menos parecidos com os Transformers, que eram robôs que se encaixavam perfeitamente em veículos. Começaram a misturar robôs dinossauros, robôs animais para formar robôs gigantes, mas sempre com um aspecto meio desleixado, peças que não encaixavam, não ornamentavam direito, né? Então eu senti bastante a partir... Já na década de 90 começou aos poucos, mas dos anos 2000 em diante eu senti uma pobreza, né, no visual. O auge para mim, obviamente, são os anos 80, depois do Google Five. O primeiro foi, acho que, Dynaman, e depois Bioman. Não, foi Dynaman que começou a evoluir, e Bioman começou a usar o Lycra total, né? E o visual dos robôs era muito mais caprichado na década de 80 e seguindo ao começo da década de 90. Aí depois começaram a ter essas variações, né? Também repetição. Se for o mesmo design ou a mesma equipe, uma hora as ideias se esgotam, né? Veja esse aqui do Ranger, que o cara tem uma estrela no rosto. Imagine como é que o cara deve atuar, né, o dublê, se tiver como olhar somente com pouco espaço para visão. Como eu falei, o capacete, ó, aqui ó, de novo, o Ranger, o capacete deles e as armas deles. Então, bem bacana. E aí, depois, né, depois, começo dos anos 2000, mas depois dos anos 2010, na verdade, acho que faz uns 5 anos, eu soube da existência desses livros mock, que é temático, né, tá aqui o ano, né, 86, por grupos, né? É mais fino, porém tem fotos maravilhosas de personagens, cenas principais. Então quem quiser fazer cosplay aqui, tem toda a referência do uniforme. Ele junto, aqui detalhes do capacete. Tem aqui, eu gostaria muito de ter essa espada, que é toda de acrílico, né? Então eu tenho aqui uma espada do Star Wars, que dá pra, né, brincar de espada do Red Flash vermelha, mas não é a mesma coisa, né? Então, fica para depois.
E além dos Flashman, né, eu tenho aqui também do Maskman, obviamente do Changeman, do uniforme maravilhoso do Die Ranger, né, do Jetman, que tem uma história muito bacana. E eu peguei também essa aqui do Mega Ranger, que é de 97, nem tanto pelos heróis, mas pelo designer do robô, que eu acho ele o mais bonito de todos, e é uma série inédita no Brasil. E lembrando, nós não temos livros similares assim sobre Super Sentai no Brasil, porém podemos ter esperança. Faz uns 3 anos que o famoso cantor Ricardo Cruz, que é envolvido com a temática do Tokusatsu, né? Ele canta essas músicas, ele faz projetos, ele tem parcerias no Japão, ele organiza eventos, né? Já ajudou a fazer eventos famosos, trazendo esses atores para o Brasil. Ele agora começou a produzir livros muito caprichados de personagens individuais, como o do Jaspion, o do Jiraiya e o do Black Kamen Rider, com a mesma proposta desse Smoke aqui, que é exclusivo, né? Isso aqui é exclusivo de um grupo, ele é exclusivo de um personagem. Só que olha o número de páginas dele comparado com o Mock. Ou até mesmo esse livro mais grossinho, ele consegue ter mais páginas, né, do que esse livro, que tem vários personagens, só que aqui é tudo resumido, né? São 3, 4 páginas de uma equipe. Esse aqui é um livro totalmente dedicado a um tema só. E óbvio, né, ele coloca as curiosidades tanto do Japão quanto do Brasil. Porém, né, em entrevistas as pessoas ficam cobrando: Ricardo, quando é que você vai trazer o livro sobre o grupo Super Sentai? Ele já comentou que por questões de contrato, né, é muito mais difícil você obter a licença para produzir esses livros no Brasil, porque ele consegue as imagens direto com a Toei do Japão. E ocorre que esses personagens são licenciados para produzir séries Power Ranger. Então, por conta de não saberem a quem se reportar, se tem que pedir autorização para a própria Toei ou para quem está licenciando no resto do mundo, né, os personagens de uma forma meio um derivado, que é o Power Ranger. Então fica esse jogo de empurra, então está em stand-by. Mas eu não perco a esperança que uma hora a Toei vai perceber que esses livros são sucesso, tem um público cativo muito bacana aqui no Brasil, então, e o pessoal é muito órfão de material histórico, principalmente para pesquisa sobre os seriados japoneses, né? Então eu quero muito que ele comece, nem com o Changeman, eu quero que ele comece direto com o Flashman, que é o meu seriado favorito, e óbvio, né, o livro dele é, como eu disse, é completo. Ele fala sobre os quadrinhos, sobre o circo dos personagens. Eu fui no circo do Flashman lá na década de 80 aqui em Santos. Então, assim, tem muitas memórias, tem muitas informações específicas do Brasil que só um livro do Ricardo Cruz pode nos trazer. Então eu fico na torcida aí para que esse projeto vá adiante e ele dê continuidade com grupo Super Sentai. E aí depois ele vai até para os grupos inéditos, né? Por que não? Lançando um por ano, o público é o mesmo, vai sempre continuar comprando, né? Pelo menos tudo que ele lançar eu estou comprando com muito gosto e recomendo muitíssimo. Então é isso, galera. Esse vídeo eu senti necessidade de fazer por conta desse aniversário de 40 anos de Flashman, né? Desde a sua estreia em 86. Então acho que valia muito a pena fugir um pouco aí do tema de quadrinhos, apesar de que os Flashman tiveram quadrinhos, apesar de eu não tê-los. Mas tudo que envolve cultura geek, nerd, eu acho que chama atenção. E é a minha segunda paixão, além das histórias em quadrinhos. Então é isso, galera. Joinha, joinha. Espero que você tenha gostado do meu outro hobby. E até o próximo vídeo. Valeu!